Nós escutamos na palavra da missa de hoje o chamamento dos 12 discípulos. Jesus que convida os 12 para seguirem de modo mais íntimo dele. Aqui, esse chamado dos 12 acontece entre a subida de Jesus ao monte para poder ali meditar e trazer a nova lei, a nova ordem para o povo de Deus. Jesus aqui é o novo Moisés. Moisés subiu no Monte Sinai, lá no passado, e trouxe a ordem que está escrito na pedra, para regular a vida do homem, e deu muito certo, e essa ordem que Moisés trouxe, identifica o povo como povo de Deus, como povo fiel à aliança. Jesus agora sobe para poder trazer a nova ordem, para poder regular também essa lei da pedra, porque a lei da pedra não pode salvar, se não tiver a lei do amor. O chamamento dos discípulos de Jesus brota depois de uma noite de oração. Para Jesus escolher os 12, foi preciso entrar na intimidade com Deus Pai, para poder um diálogo com Deus Pai em oração, para poder fazer essa escolha muito importante da sua vida. Aqui deixa para nós um ensinamento: as grandes escolhas da vida do cristão precisa ser feita mediante oração. Nós precisamos subir ao monte antes de fazer qualquer escolha na nossa vida, para não bater nossa cabeça na pedra. Nós erramos quando a gente pensa que a oração é para poder dobrar Deus ao nosso desejo. Não é. A oração é para amolecer e nós nos dobrarmos diante do desejo de Deus. Não fazer com que Deus cumpra o que eu já estabeleci no meu coração, não. Toda vez de fazer escolha, é se jogar nas mãos de Deus e deixar com que Ele conduza, deixar com que Ele dá norte às nossas escolhas, para que nós não erramos. Porque Deus, é sabedor de todas as coisas, e nós temos nossa limitação de gente, nossa limitação humana, e certamente nós podemos errar. Nessa realidade pascal, já com desejo de salvar o mundo e as almas, Jesus convida 12 para poder ajudá-lo nesta missão, para poder enviar nesta mesma missão de salvar o mundo, ou colaborar com ele, porque ele salva o mundo pela morte na cruz, colaborar com esta salvação que ele vem oferecer ao mundo. E os 12 apóstolos aqui, que são chamados, cada um tem uma realidade diferente. Ninguém é igual a ninguém. Cada apóstolo tem um modo de ser, tem um jeito de ser, tem um modo de pensar, tem um modo de conduzir sua vida. E custa para o apóstolo ser fiel ao que Jesus ordena, como custa para qualquer um de nós. Se nós podemos colocar ali os 12, nós podemos colocar o nome de cada um de nós, batizados, que Deus chama, que Deus convida, para poder ajudá-lo nessa missão de salvar o mundo, nessa missão de salvar as almas, nessa missão de transformar o mundo em que nós vivemos como batizados responsáveis pelo batismo que nós recebemos nesta igreja. Nós podemos trocar aquele nome pelo nome nosso, então nós podemos dizer: eu sou assim, de verdade, mas eu nasci assim, mas eu não preciso morrer assim, porque o pau que nasce torto não precisa morrer torto. Pau que nasce com a natureza torta não precisa as cinzas dele ser tortas. Isso é errado, muito errado. Pau que nasce torto pode ser endireitado, sim, a partir de um chamamento de um Deus que nos convida íntima e pessoalmente para poder segui-lo. Não precisamos ter cinza torta ou ser pau velho torto, porque o Deus que nos chamou nos endireita. O Deus que nos chamou nos coloca no caminho perfeito do seguimento. Com toda a dificuldade que nós temos, e nos custa, e dói endireitar, claro que dói. Quem é que não dói na hora da mudança, né? Claro que dói, mas é uma mudança que produz vida na vida do discípulo. E o tema que nós temos hoje é justamente isso. Com Nossa Senhora, nós somos chamados a defender corajosamente a vida. Mas para defender a vida de outrem, nós precisamos primeiro encontrar a nossa vida. Se a gente não faz um encontro pessoal com Jesus, íntimo, na nossa miséria,
nas situações de morte, que nós ainda temos, porque temos ainda, se a gente não faz esse encontro pessoal, não se deixa ser tocado por Ele, como a gente viu domingo, o surdo-mudo que deixou-se ser tocado por Ele e conseguiu a cura, a libertação. É preciso deixar que a vida do Mestre circula em nós, porque nós não vamos conseguir produzir vida se a gente não tiver intimidade com Jesus. Junto com a mãe das dores, nosso tema é produzir vida, defender a vida. Se nós não conseguimos produzir vida em nós, com o Filho, a gente não pode produzir vida no mundo. O que acontece é que as coisas viram bagunça, quando tanta gente quer corrigir as coisas de fora e não corrige as coisas de dentro. Agora repara, tanta gente veio, deixou ser tocado, deixou produzir vida dentro de si e conseguiu manter-se no caminho da fidelidade. Judas não conseguiu, por mais próximo que estava. Judas não conseguiu manter-se na fidelidade. Não conseguiu deixar-se aqui, Jesus entrar na sua intimidade para curá-lo, porque não se abriu para o Mestre. Não confessou para o Mestre. Não implorou: Mestre, eu tenho dificuldade com isso. Me ajuda nisso aqui que eu tenho dificuldade. Eu sou avarento, eu sou orgulhoso, eu sou ladrão e eu já tenho isso na minha alma e eu preciso tirar. Não se abriu, escondeu. Estava perto, mas estava longe. Estava no meio dos 12, mas estava com o coração longe de Deus. Por isso, não recebeu a vida. Por isso, não produziu vida, só produziu morte. Então, é preciso fazer um encontro pessoal para poder defender e produzir vida no mundo em que nós vivemos. Como os grandes santos do passado deixaram para nós a mensagem. É preciso produzir vida com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso exemplo. Se precisar, a gente usa palavra bonita, a gente usa discurso bonito. Lembrando aqui São Francisco de Assis. Se precisar, a gente vai usar palavras, mas o mais importante e essencial é fazer com que o mundo seja transformado a partir do nosso testemunho de cristão, defendendo, cuidando de todas as possibilidades de vida. Quer começar? Comece para dentro de casa, comece a produzir vida dentro do casamento, comece a defender vida dentro do casamento. Tem muita gente defendendo a vida lá fora e matando o esposo e a esposa dentro de casa, com palavras, com coisas erradas, com testemunhos errados, com a falta de paciência, com a falta de amor. Tem muita gente muito bonzinho para o mundo, mas dentro de casa está uma lazeira no casamento. Então é preciso produzir vida, onde Deus plantou nossa primeira missão ali, em família, onde nós fizemos nossa escolha para viver nossa salvação, que foi em família. O nosso sim diante de Deus é a ponte que nos leva para o céu. O nosso casamento, a nossa família, é o lugar de poder receber ou ganhar cada dia a nossa salvação. Então é isso que é cuidar da vida, é responder pessoal, intimamente, ao chamamento de Deus na nossa vida e depois nos comprometer com o mundo que nos cerca, com o mundo que nos rodeia. Hoje nós celebramos o Dia da Pátria, rezemos pela nossa pátria, pelo nosso governo, pelos nossos governos e por todos nós cidadãos, como nós ouvimos naquela oração que está no livro aqui do Missal Romano, dizendo: rezamos pelos governantes, também pelo povo, para que tenha sempre atitude de justiça, para que não seja corrupto. Nós não precisamos ser extremista para poder defender nossa liberdade, nossa fé, para poder defender a vida. Não é porque eu não sou isso que eu vou ser aquilo. Eu tenho direito de ser um ponto neutro. Eu tenho direito de ser um peixe que fica fora d'água, para poder a partir de fora olhar a cor da água e fazer minhas escolhas. Porque o peixe que está dentro da água, ele não consegue ver a cor da água, fala um filósofo num curso que a gente faz no seminário. O peixe que está dentro da água, ele não consegue ver além da sujeira da água, só vê o que está à frente. Mas se você sai da água e fica distante, você consegue contemplar a sujeira da água e fazer escolha, eu entro ou não. Então é preciso a gente conscientizar, nós não precisamos viver em extremismo, brigando na internet, fazendo papel feio na internet, até usando nome de igreja na internet, e denegrindo mais ainda a imagem, mais do que já está no mundo em que nós vivemos da nossa igreja. Então é preciso a gente ter consciência, ter fé e fazer nossas escolhas seguras, sempre em favor da vida. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora
das dores, interceda sempre por nós, pelo nosso país, principalmente pelo nosso povo que sofre, que passa dores como ela, com tantas escolhas erradas que o nosso povo vem fazendo no decorrer dos séculos no nosso país. Que Deus nos ajude e nos ilumine para que nós busquemos sempre o que é melhor para todos, e não para o que eu penso, e não para o meu mundinho, e não para o meu próprio umbigo, para a minha própria família. Que Nossa Senhora interceda por nós, pela nossa salvação, pela salvação de todo o nosso país e pela nossa liberdade, sobretudo, de viver nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.